tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia endoscópica da coluna. Você já ouviu falar sobre essa técnica cirúrgica? É uma técnica que está muito na moda. Então hoje vamos conversar um pouquinho por que ela está tão na moda, né? E como que a gente realiza essa técnica e quais as suas indicações. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre cirurgia endoscópica é que ela é uma técnica considerada como minimamente invasiva. E o que é minimamente invasivo, pessoal? É uma técnica que permite que a gente realize o procedimento com a menor agressão tecidual possível, tá? Então, para que a gente chegue até as estruturas de interesse na coluna, seja ela um nervo ou a estrutura óssea, a gente tem que passar pela pele, pelo tecido subcutâneo, pelo músculo, né? Então, quanto menor a agressão que a gente fizer a essas estruturas, mais rápida vai ser a reabilitação do paciente. E a cirurgia endoscópica é o melhor exemplo desse tipo de técnica, porque com uma incisão muito pequena, geralmente de 1 centímetro, a gente consegue realizar grandes procedimentos para aliviar sintomas e tratar patologias relacionadas à coluna. Então a primeira coisa a entender é isso, que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? E uma outra coisa a entender é que ela é realizada por meio da visualização direta das estruturas. Então, como que a gente visualiza essas estruturas? Por meio de um monitor. Existe uma ótica que a gente é introduzida no paciente, e essa ótica, que tem uma câmera, ela permite também a passagem de alguns instrumentais que vão permitir que eu realize o procedimento, tá? Vamos entender um pouquinho melhor isso num vídeo que foi gravado lá no centro cirúrgico, na prática, para mostrar para vocês exatamente quais são os instrumentais e como que a gente realiza essa técnica. Vamos lá? Então, pessoal, esse é um instrumental que nós precisamos para fazer uma cirurgia endoscópica da coluna, tá? O primeiro instrumental que a gente precisa é uma cânula de trabalho. É ela que dita o tamanho da incisão. Então, pessoal, olha que interessante, a gente precisa de uma incisão suficientemente para caber essa cânula, que geralmente é 1 centímetro só o tamanho da incisão, uma incisão bem pequena. Por essa cânula de trabalho é que vai entrar esse outro instrumental que a gente chama de ótica, tá? Essa ótica, ela vai ter uma fonte de luz que vai iluminar a região, né, as estruturas, e vai injetar soro sob pressão, para a gente poder criar uma cavidade, enxergar a cavidade e enxergar as estruturas. Dentro dessa ótica é que vão passar essas pinças. Olha, essa pinça, por exemplo, é uma pinça que serve para abocanhar, né, para pegar algumas estruturas, entendeu? E elas entram por onde? Por dentro desse orifício aqui da ótica, a gente consegue trabalhar. Então a gente está enxergando no monitor o que a gente está fazendo aqui com a mão por meio dessa pinça. Então é muito prático e é um pouco invasivo, porque você faz uma pequena incisão somente para fazer o procedimento, tá? Tem outras pinças que às vezes são necessárias, algumas tem tesoura, tem possibilidade da gente usar até mesmo brocas, pequenas brocas, para poder fazer, retirar um pouco de excesso de osso. Às vezes precisa retirar um pouco de osso para poder abrir espaço para entrar com essa cânula de trabalho. Então, para a cirurgia minimamente invasiva, é nesse aspecto, que a gente precisa de um espaço muito pequeno para fazer um procedimento efetivo. Né? No caso da hérnia de disco, a gente pode tirar fragmentos grandes de hérnia de disco, ou no caso desse fragmento aqui, que a gente tirou pequenos fragmentos. São pequenos fragmentos que vão somando, que estavam formando uma hérnia completa, certo? É isso. Muito bem. Agora que vocês entenderam quais são os instrumentais e como realizamos a técnica endoscópica, dá para entender um pouquinho quais são as indicações, né? Não é para toda a cirurgia de coluna que ela é indicada, mas para as principais patologias, principalmente hérnias de disco, estenose de canal, que é quando a medula está sendo apertada por estruturas ósseas ou ligamentares, a cirurgia endoscópica permite um tratamento com pouca agressão tecidual. Então, permite que o paciente tenha uma reabilitação muito precoce, permite que eu tenha um risco de infecção muito menor. Isso é ótimo para o paciente, por isso que essa técnica está tão na moda hoje em dia, né? Então, caso você tenha alguma patologia de coluna, não deixe de marcar uma consulta para a gente analisar se, no seu caso, existe indicação cirúrgica e se existe a indicação de utilizar essa técnica para o tratamento da sua patologia.
Eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais sobre cirurgia endoscópica e te espero na consulta. Até lá!